Bora, Lorena! Madureira! Bora, Lorena! Bora, Lorena! Bora, Júlia! Vamos, João! Vem comigo! Chega, chega, acabou. Vamos que eu já estou sério. Então, vamos lá. Bom dia de novo. Bom dia, parte 2. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, quem está vivo, né? Porque hoje em dia quem está vivo é uma bênção, né? De Cristo. Então, vamos lá. Turma, eu estava no meado da B, né? Mais ou menos. Então, eu vou falar mais ou menos de novo, né? Nesse contexto, que efeito produz as expressões? Sem dúvida. Você vai à festa hoje? Sem dúvida. Na verdade, né? O que aconteceu com ela? Na verdade, ela tinha ficado chateada. Difícil a resposta. As pessoas hoje em dia usam muito essas expressões para enfatizar alguma coisa, né? Ambas as expressões poderiam ser retiradas sem prejudicar o sentido dos fragmentos. No entanto, ao serem utilizadas, introduzem um efeito de sentido singular. O que está querendo dizer, gente? Que essas expressões elas não precisavam ser ditas. O narrador se apresenta, mas mesmo quando são ditas, elas sendo retiradas ou não, elas não vão mudar o sentido da mensagem, revelando seu ponto de vista. No caso, convicção daquilo que fala, como o emprego do articulador modalizador, sem dúvida. Sua condição de onisciente, no caso do incluir articulador metaformulativo. Na verdade, estou formulando alguma coisa, né? Questione a informação anterior, trazendo seu conhecimento a respeito do que pensa o personagem. Por exemplo, alguém falou alguma coisa, o Rian falou alguma coisa, só que aí o Rian falou alguma coisa e ele esqueceu. Eu, não, mas na verdade, né? Ou seja, eu estou questionando a informação anterior. Gente, e as pessoas, elas ouvem as outras usando esses tipos de expressões, elas nem procuram saber, né, o significado, elas começam a falar de uma maneira extremamente torpe e equivocada. Bom dia, João. E totalmente torpe, equivocada, e começam a colocar, introduzir no discurso, né? Aí fica extremamente incoerente e incoeso, né? Porque não tem sentido. Na sequência, Spinoza sabia disso. Alguns poucos, como ele também, sabiam. Os demais eram tão marginais quanto que eles prendiam, agrediam e achacavam. O texto passa por uma gradação crescente. Comente essa gradação. Gradação, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gradação. Crescente, né? Está crescendo. Lembra disso lá em matemática? Gradação decrescente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Então, você vai narrar os fatos. Aquilo lá que vocês aprendem em biologia. Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Isso é uma gradação de uma forma crescente. Se fosse uma gradação de forma decrescente, morrem, envelhecem, reproduzem-se, crescem e nascem. Então, aqui no caso, a gradação vai do particular para o mais geral. Ele, Spinoza, alguns poucos, os demais. Nessa gradação, os pronomes desempenham importante papel, já que o protagonista, Spinoza, é retomado pelo pronome pessoal ele. E os outros conjuntos policiais são designados por pronomes indefinidos, alguns poucos, os demais, alguns poucos os policiais, os demais também policiais. Tudo bem aí? Cadê o povo? O povo está aí, gente? O povo está dormindo? Cadê esse povo dessa turma? Que agora está com essa palhaçada de assistir minha aula quando querem. Então, olha só, vamos lá. Releia a sequência do texto. Não era. Pensava enquanto caminhava e ultrapassava os limites das escolhas possíveis de almoço. Não era e não podia ser porque a pessoa tivesse pisado numa poça de lama ou enfiado o pé num monte de entulho. O sapato não estava acidentalmente sujo, estava sistematicamente mal cuidado. Estão percebendo a diferença aí, turma? Acidentalmente sujo para sistematicamente mal cuidado. Sobre ela, comente.
Porque o segmento não era se repete. Então, vamos lá o que ele escreveu aqui. Ó. Espera-se que os alunos percebam que o texto reproduz em discurso indireto, ou seja, discurso indireto é aquele que não tem a fala, né, das personagens, tem mais a explicação do que foi dito, do protagonista. O verbo de locução, pensava, vem acompanhado da descrição das consequências que o devaneio produz. Spinoza passou dos lugares em que ele pretendia comprar comida. Por isso, na sequência, o narrador afirma que ele voltou sobre seus passos. Como se trata de uma interrupção longa, o narrador repete o início do pensamento e retoma a ordem direta. O que justifica a expressão não era e não podia ser? Professor, porque já... Tá, Bernardo. Sem problema, filho. Seja bem-vindo aí. O que justifica a expressão não era e não podia ser? Considerando que o texto reproduz um pensamento de Spinoza, percebe-se o raciocínio de um detetive perspicaz, que não só nega categoricamente não era, como reforça isso e não podia ser, e explica por que nega. O Bernardo, eu estou fazendo com vocês o que eu não tinha feito de interpretações, tá? Porque semana que vem vocês vão fazer a prova, né? Eu preciso fechar o livro. E essa coisa, né, gente, calhou de ser complicado, porque, exemplo, vocês pegaram a gramática que eu tinha que dar mais atenção, que era concordâncias, né, regências, e em 40 minutos é muito complicado só desses conteúdos. Por isso que não tinha como, então eu optei a gramática, que eu precisava da gramática, porque o texto fica mais, né, é mais fácil de ser entendido ou corrigido, vamos dizer assim. Que circunstâncias acrescentam ao texto dos advérbios acidentalmente e sistematicamente? Mente, né, gente? Mente. Modo, né? Os advérbios de modo justificam o raciocínio e o método do detetive. A diferença entre os dois sapatos não se deu de modo acidental, pisando numa poça ou no entulho. O sapato era mal cuidado de modo sistemático, o que aumenta o enigma. Na sequência em que aparecem os advérbios, repete-se o método de Spinoza primeiro. Primeiro nega a possibilidade para depois afirmar categoricamente o que é de fato verdadeiro. O crítico literário britânico James Wood afirma que o escritor de romances policiais intensifica o contraste entre o detalhe importante e o insignificante, transformando-o numa tensão entre o pavoroso e o comum. Nas narrativas de Sherlock Holmes, o famoso detetive criado por Arthur Conan Doyle, os mínimos detalhes são indícios para a resolução de um crime. No texto do romance de Luiz Alfredo Garcia Rosa, qual é a função dos detalhes, gente? Então, olha só. O texto do romance dialoga com a tradição da literatura policial de forma muito provocativa. Aqui, o detalhe, que no caso seriam os estados dos sapatos de um homem na rua, ao invés de conduzir o detetive à solução do crime, afasta-o do trabalho policial, rompe com a monotonia burocrática do trabalho e com uma realidade brutal de desigualdade, violência e corrupção. Os detalhes, assim, tornam-se motivos de divagação e não provas da verdade. Por outro lado, mostra uma característica fundamental de um bom detetive. Nenhum detalhe, por mais insignificante, passa despercebido. Dessa forma, o texto realiza uma leitura crítica da sociedade brasileira e um rico diálogo com uma determinada tradição literária que é a prova de suas qualidades. Ou seja, numa investigação, gente, um detalhe vai fazer a diferença, né? Vocês são detalhistas, turma? Davi, vamos lá? Vamos lá, Rian. 46 foi, porque 46 é gramática, né? Eu acho que começa a concordância. Isso. 46 foi. 47 foi. 48 e 49 também. 50 e 51 também. Tá checando aí, Davi? 52 e 53 também. Tá, Rian? Sim. 54 e 55 eu acredito que sim, porque foi gramática. 56 e 57 também ok. 58 e 59 eu não sei. Foi aí, Davi? Foi aí, Rian?
58, 59 não. Então vamos lá. Seria 58, 59 foi um texto, né? Panorama. Então, consequentemente, a 61 não foi, né, Davi? Sim. 61 não foi, né? 61, 62 e 63. Não No meu foi. livro também não está feito, professor. Acho que você não fez isso. Então tá. Então vamos lá. Só me dê um minuto que eu vou tomar uma água, que a minha garganta está seca. Eu já volto, tá? Hello, voltei. Então, olha só, turma, vamos para o panorama, né? Então, no caso, nós vamos para a página 58, né? Gente, eu preciso da ajuda de vocês. Quem pode ir aqui comigo? Você pode, Rian? Sim, professor, posso? Então, olha só, vai Rian, eu vou ser Rian, você pode ser o locutor? Eu vou tentar ser uma personagem aqui e vou chamar alguém para ser outra personagem, tá? Vai, Rian, por favor. Ok, um segundo. Eu estou colocando na página. Se você quiser acompanhar aqui... Posso começar a leitura? Deve, meu filho. Se eu fosse Sherlock Holmes. Os romances de Conan Doyle, essa é a pronúncia? Sim. Conan Doyle, me deram o desejo de empreender alguma façanha no gênero das de Sherlock Holmes. Pareceu-me que deles se concluía que tudo estava em prestar atenção aos fatos mínimos. Destes, por uma série de raciocínios lógicos, era sempre possível subir até o autor do crime. Quando acabar a leitura do último dos livros do Conan Doyle, meu amigo Alves Calado teve a oportuna nomeação de delegado auxiliar. Íntimos como éramos, vivendo juntos como vivíamos na mesma pensão, tendo até escritório comum de advocacia, eu lhe tinha várias vezes exposto minhas ideias de detetive. Assim, no próprio dia de sua nomeação, ele me disse: Eras tu que devias ser nomeado. Mas acrescentou, desdenhoso das minhas habilidades: Não apanhavas nem um ladrão que roubasse o obelisco da avenida. Figo, porém, prometer, quando houvesse algum crime, eu o acompanharia a todas as diligências. Por outro lado, levei-o a chamar a atenção do seu pessoal para que, tendo notícia de qualquer roubo ou assassinato, não invadisse nem deixasse ninguém invadir o lugar do crime. Alta polícia científica. Passei dias esperando por algum acontecimento trágico, em que pudesse revelar minha sagacidade. Creio que fiz mais do que esperar. Cheguei a desejar. Uma noite fui convidado por Madame Guimarães para uma pequena reunião familiar. Em geral, o que ela chamava pequenas reuniões eram reuniões de 20 a 30 pessoas da melhor sociedade. Dançava-se, ouvia-se boa música e quase sempre ela exibia algum número curioso. Artistas de teatro, de music hall ou de circo, que contratava para esse fim. O melhor, porém, era talvez a palestra que então se fazia, porque era uma mulher muito inteligente e só convidava gente de espírito. Fazia disso questão. A noite em que estive lá,
entrou bem nessa regra. Em certo momento, quando ela estava cercada por uma boa roda, apareceu Sinhazinha Ramos. Sinhazinha era sobrinha de Madame Guimarães, casara-se pouco antes com um médico de grande clínica. Vindo só, todos lhe perguntaram: Vamos como lá, vai seu marido? Praxedes. Como vai seu marido? Tem trabalhado por toda a noite, como uma cliente. É admirável como os médicos casados têm sempre clientes noturnas. Na língua. Continua aqui a outra frase, ó. Ele sempre esteve. Sempre esteve. Vai, Rian. Outra senhora, Madame Caldas, acudiu. Os maridos, quando querem passar a noite fora de casa, acham sempre pretextos. Voltei-me para o doutor Caldas, que era advogado, e interpelei-o. Tem a palavra o acusado. O doutor Caldas não gostou da afirmação da mulher. Resmungou apenas. Tolices de Adélia. O embaraço deles se dissipou porque Madame Guimarães perguntou à sobrinha. Onde deixaste tua capa? No meu automóvel. Não quis ter amassada de subir. A casa era de 2 andares e Madame Guimarães, nos dias de festas, tomava a si arrumar capas e chapéus femininos no seu quarto. Serviço de vestiário exclusivamente comigo. Não quero confusões. Fechado esse parênteses, a conversa voltou ao ponto em que estava. Declarei então que tinha pensado em casar-me, antes, porém, procurava obter um lugar na inspetoria de iluminação. Mesmo de graça, me servia. Nunca a iluminação se veria tão bem fiscalizada. Pelo menos seria isso, teria sempre para dizer para minha mulher. Desculpa aí o tom. Concluir melancolicamente. Não arranjei lugar, gostei. não me casei. Houve quem sorrisse, sempre se encontram, felizmente, pessoas polidas, que fingem achar espirituosas mesmo as coisas mais insípidas. Nisto, uma das senhoras presentes veio despedir-se de Madame Guimarães. Precisava de seu chapéu. A dona da casa, que, para evitar trocas de desarrumações, era a única a penetrar no quarto que transformara em vestiário, levantou-se e subiu para ir buscar o chapéu da visita, que desejava partir. Não se demorou muito tempo, voltou com a fisionomia transtornada. Roubaram-me, roubaram meu anel de brilhantes. Todos se reuniram em torno dela. Como era? Como não era? Não havia, aliás, nenhuma senhora que não o conhecesse. Um anel com 3 grandes brilhantes, de um certo mau gosto espetaculoso, mas que valia de 60 a 80 contos. Sherlock Holmes gritou dentro de mim. Mostre teu talento, rapaz. Sugeri logo que ninguém entrasse no quarto. Ninguém. Era preciso que a polícia pudesse tomar as marcas digitais que por acaso houvesse na mesa de cabeceira de Madame Guimarães, porque era lá que tinha estado a joia. Saltei ao telefone, toquei para o alvo escalado, que cessava de serviço nessa noite, e preveni-o do que havia recomendado-lhe que trouxesse alguém perito em datiloscopia. Ele respondeu de lá com a sua força habitual. Vais, afinal, entrar em cena com a tua alta polícia científica? Objetou-me, porém, que a essa hora não podia achar nenhum perito. Aprovou, entretanto, que eu não consentisse ninguém entrar no quarto. Subi então com todo o grupo para fecharmos a porta à chave. Antes de fechar, era porém necessário que Madame Guimarães tirasse as capas que estavam no seu leito. Todos ficaram no corredor, mirando, comentando. Eu fui o único que entrei, mas com cuidado extremo, um cuidado com um tanto cômico de não tocar em coisa alguma. Como olhasse para o teto e para o assoalho, uma das senhoras me perguntou se estava jogando o carneirinho carneirão. Olhai para o céu, olhai para o chão. Retiradas as capas, o zum-zum das conversas continuava. Ninguém tinha entrado no quarto fatídico. Todos o diziam e repetiam. Foi no meio das conversas que Sherlock Holmes cresceu dentro de mim. Anunciei. Já sei quem furtou o anel. De todos os lados surgiam exclamações. Algumas pessoas se limitavam a interjeições. Ah, oh! Outras perguntavam quem tinha sido. Sherlock Holmes, o que ia
Disse o que ia fazer, indicando um gabinete próximo. Eu vou para aquele gabinete. Cada uma das senhoras aqui presentes fecha-se ali em minha companhia por 5 minutos. Por 5 minutos? Porque eu quero estar ao mesmo tempo com cada uma, para não se poder concluir da maior demora com qualquer delas, que essa foi a culpada. Serão para cada uma 5 minutos cronométricos. O Dr. Caldas voltou, gracejando. Mas veja o que faz. Não procure namorar minha mulher, senão lhe dou um tiro. Houve uma hesitação. Algumas diziam estar em cima de qualquer suspeita. Outras que não se submetiam a nenhum inquérito policial. Venceu, porém, o partido das que diziam quem não deve, não teme. Eu esperava paciente. Por fim, quando vi que todas estavam resolvidas, lembrei que seria melhor quem fosse saindo despedir-se e partir. E a cerimônia começou. Cada uma das senhoras esteve trancada comigo justamente os 5 minutos que eu marcara. Quando a última partiu, saiu do gabinete, assei a porta ansiosa. Madame Guimarães, venha comigo, disse-lhe eu. Aproximei-me do telefone, chamei Alves calado e disse-lhe que não precisava mais tomar providência alguma, porque o anel fora assado. Voltando-me para Madame Guimarães, entreguei-o então. Ela estava tão nervosa que me abraçou e até beijou freneticamente. Quando, porém, quis saber quem fora a ladra, não me arrancou nenhuma palavra. No quarto, ao ver Sinhazinha Ramos entrar, tínhamos tido mais ou menos a seguinte conversa. Eu não vou deitar verdes para colher maduros. Não vou armar cilada alguma. Sei que foi a senhora que tirou a joia de sua tia. Ela ficou lívida. Podia ser de medo, podia ser de cólera, mas respondeu firmemente. Insolente. É assim que o senhor está fazendo com todas para descobrir a culpada? Vai você, Rian. Está enganada? Com as outras converso apenas. Conto-lhe anedotas. Com a senhora, não. Exijo que me entregue o anel. Mostrei-lhe o relógio para que visse que o tempo estava passando. Note, disse eu, que tenho uma prova, posso fazer ver a todos. Ela se traiu, pedindo. É sua palavra de honra que tem essa prova? Dei, mas o meu sorriso lhe mostrou que ela, sem dar por isso, confessara indiretamente o fato. E já E já agora? agora, acrescentei, dou-lhe também a minha palavra de honra, que nunca ninguém saberá por mim o que fez. Ela tremia toda. Veja que falta um minuto. Não, é você. Sou eu. Veja que falta um Não, sou eu. minuto, não chore. Não, professor, acho que sou eu, É você. é o narrador. É você. Veja que falta um minuto, não chore. Lembre-se de que precisa sair daqui com uma fisionomia jovial. Diga que estivemos falando de modas. Ela tirou a joia do seio, deu-uma e perguntou: qual é a prova? É verdade, você. Desculpe. Esta, disse-lhe, eu apontando para uma esplêndida rosa sá que ela trazia. É a única pessoa, esta noite, que tem aqui uma rosa amarela. Quando fui ao quarto de sua tia, teve a infelicidade de deixar cair duas pétalas dela. Estão junto da mesa de cabeceira. Abri a porta. Sinhazinha compôs magnificamente, imediatamente, o mais encantador, o mais natural dos sorrisos e saiu dizendo: Se este Sherlock fez com todas o mesmo que fez comigo, vai ser fiasco absoluto. Não foi fiasco, mas foi pior. Quando Sinhazinha chegara, subira logo. Graças à intimidade que tinha na casa, onde vivera até a data do casamento, podia fazer isso naturalmente. Ia só para deixar a sua capa dentro do armário, mas, à procura de um alfinete, abriu a mesinha de cabeceira, viu o anel, sentiu a tentação de roubá-lo e assim fez. Lembrou-se de que tinha de ir para a Europa daí a um mês. Lá venderia a joia. Desceu então novamente com a capa e mandou pô-la no automóvel. E como ninguém a tinha visto subir, pôde afirmar que não fora ao andar superior. Eu estraguei tudo. Mas a mulherzinha se vingou. A todos insinuou que provavelmente o ladrão tinha sido eu mesmo e, vendo o caso descoberto antes da minha retirada, armara aquela encenação para atribuir a outrem o meu crime. O que sei é que
Madame Guimarães, que sempre me convidara para suas recepções, não me convidou para de ontem. Terá talvez sido a primeira a acreditar na sobrinha. Obrigado, hein, Rian. Professor, só para me desculpar pelas vezes em que eu acabei lendo algo que eu não devia ler. Às vezes eu não via isso. Me desculpe por essas vezes. Que isso, meu querido? Imagine. Imagine. Ora, Rian, príncipe. Como é possível caracterizar o narrador do conto, gente? Então vamos lá. Narrado em primeira pessoa, vocês podem colocar aí primeira pessoa. Numa linha vocês colocam em primeira pessoa, na outra linha. Um homem que é fã das histórias de Sherlock Holmes e que tem o desejo de imitar as investigações de personagens. Por conta desse interesse, chega a ser motivo de chacota por parte de um amigo. Gente, eu acho que só até a primeira linha já está tranquilo, você já está respondida a questão. Porque aí já está genérica. E a outra forma está especificando a pergunta, né? A sua resposta está sendo especificada diante de uma pergunta. Até personagem já foi. O narrador do conto vai a um evento na casa de Madame Guimarães. Qual é o tom das conversas que ocorrem na recepção e de que forma esses diálogos ajudam a criar o ambiente da narrativa? Então vamos lá, presta atenção no que eu vou falar. As conversas são amenas, triviais, giram em torno de brincadeiras referentes à vida matrimonial ou à falta dela no caso do narrador. Esses diálogos servem para criar o contexto no qual vai se desenrolar a atuação do fã de Sherlock Holmes. Dessa forma, o roubo do anel é um choque, um abalo desse cenário tão banal e corriqueiro. Essa é a oportunidade que ele esperava para mostrar aquilo que aprendera com os livros. É o momento em que Sherlock Holmes grita dentro dele: mostra teu talento, rapaz. Ele era tão fã do Sherlock Holmes que tudo que ele fazia estava voltado para o próprio, né, gente? Releia o texto e nos fragmentos a seguir indica que se refere às expressões destacadas. A. O melhor, porém, era talvez a palestra que então se fazia, porque era mulher muito inteligente e só convidava gente de espírito. Fazia disso questão. Fazia questão disso, né? No caso, está se referindo a quem, gente? Convidar gente de espírito, pessoas interessantes, estimulantes, inteligentes, né? A noite em que lá estive entrou bem nessa regra. O lá. O que seria o lá? A pequena reunião na casa da Madame Guimarães, né? E o que seria nessa regra? Uma reunião que houve uma palestra, troca de ideias entre gente de espírito, né? De espírito são pessoas bem-humoradas, né? Quatro. Como você pode perceber que a narrativa traz marcas comuns do português no começo do século XX? Observe dois casos e comente quais são as diferenças em cada um. Filo, lembra disso, Rian? Porém, prometer que quando houvesse algum crime, eu acompanharia todas as diligências. O pronome lo é uma forma do pronome o, quando aparece após um verbo terminado em R, S ou Z. Fiz, né? Aí sai o Z e fica filo. Fiz mais O é igual a filo, estão vendo? Assim, o lo tem como referência alvo escalado. Ela tirou a joia do seu seio, deu-ma e perguntou. O pronome ma é a contração dos pronomes me mais a. Sendo assim, o me tem como referência eu, isto é, o falante, o narrador, no caso. O a, que é a joia, deu a joia a mim. Deu-me a. Deu-me a joia. Então, sai o é, né? Fica ma, deu-ma a joia. Releia os fragmentos a seguir e comente a função das expressões em destaque na construção do texto.
Por outro lado, gente, o que significa o por outro lado, né? Organiza a forma sequencial as informações do texto, é uma organização textual. Faz pressupor outra informação anterior com ideia diferente. Ah, ela é muito preguiçosa, mas, por outro lado, ela é tão carinhosa. Houve quem sorrisse, sempre se encontram, felizmente, pessoas polidas que fingem achar espirituosas mesmo as coisas mais insípidas. Felizmente aí, gente, o que seria o felizmente? Trata-se de um marcador que manifesta o ponto de vista do emissor, né? Caramba, ele está falando de uma maneira que todos se encontram felizes. C. Todos se reuniam em torno dela. Como era? Como não era? Não havia, aliás, nenhuma senhora que não conhecesse um anel com 3 grandes brilhantes de um certo mau gosto espetaculoso, mas que valia de 60 a 80 contos. Aliás, gente, uma ressalva, né? Um esclarecimento sobre a informação. Na verdade, quer dizer, a propósito, né? Todas essas expressões são equivalentes. O melhor, porém, era talvez. O que significa talvez? É uma incerteza, uma dúvida, né? Justifique a concordância do pronome destacado no seguinte texto e comente que ideia ele acrescenta ao texto. Como vai seu marido? Tem trabalhado por toda noite, com uma cliente. É admirável como os médicos casados têm sempre clientes noturnas. Má língua, replicou ela. Ele sempre os teve. Então, olha só, em um primeiro momento, a concordância no masculino causa certo estranhamento, né? A concordância óbvia seria no feminino. Ele sempre as teve, né, gente? Tendo como referente clientes noturnas. Mas em sua fala, Sinhazinha coloca o pronome masculino, querendo que seu marido médico sempre atendeu clientes noturnos, homens ou mulheres. Ou seja, ela dá uma quebrada, né? Que é quando a outra é maldosa fala assim, ué, sempre clientes noturnas. Aí ela deu uma quebrada. Não, mas ele sempre os teve. Não só as mulheres, como os homens também, né? Boa questão essa. 7. Explique como a atuação investigativa do narrador é tratada no conto. A atuação investigativa é apontada como ligada à técnica modernas, como uma preocupação exagerada em preservar as evidências, o que soa um tanto cômico. 8. Ao longo do conto, como se estabelece a relação do narrador com o personagem Sherlock Holmes. No início, o narrador diz ser fã das narrativas de Sherlock Holmes, quando ocorre o roubo do anel. O metafórico Sherlock Holmes grita dentro dele. Quando o narrador descobre quem roubou o anel, ele passa a ser Sherlock Holmes. Sherlock Holmes disse o que ia fazer, indicando um gabinete próximo. No final, Sinhazinha Ramos, para inverter a situação inconveniente na qual estava, chama o narrador de Sherlock Holmes a fim de desacreditá-lo. 9. Sherlock Holmes do conto foi bem sucedido em sua investigação? Justifique sua resposta. De fato, Sherlock Holmes do conto foi bem sucedido em esclarecer o mistério do roubo do anel, tendo chegado à verdade dos fatos. Sua empreitada, no entanto, não foi completamente bem sucedida, pois Sinhazinha Ramos conseguiu reverter a situação, sugerindo que o investigador era o ladrão, tanto que ele deixou de ser convidado para as recepções de Madame Guimarães. Um minuto aqui, turma. Então vamos lá, gente. A 64 não foi, né? Não, nem 64, nem 65, nem 66. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá?
Gente, eu vou colocar aqui rapidinho para vocês poderem dar uma... Está pedindo aqui, né, no livro, né? Você e sua equipe têm trabalho para entregar. O Mundo em Mundo.com é fácil, legal e simples. Oi, gente. Só um minuto para compartilhar a tela com vocês, tá, turma? Eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre 4 contos das aventuras de Sherlock Holmes. Este vídeo faz parte do nosso projeto Lendo Sherlock Holmes em ordem cronológica. E se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar o link aqui nos cards para você conferir. Então, dessa vez, estamos lendo os contos. São os primeiros contos que lemos, já que começamos com o Estúdio Vermelho e o Sinal dos Quatro. Então, aqui nós temos as aventuras de Sherlock Holmes, que é um livro com 12 contos. É um compilado de contos que na época saiu em revistas. Em 1927, a Strand Magazine, que era a revista que os contos de Sherlock Holmes costumavam sair, pediu para o Arthur Conan Doyle, que ainda estava vivo na época, bem próximo já ali dele falecer, que foi em 1931, se eu não me engano. Mas, enfim, em 1927, já no finalzinho de sua vida, ele compilou as suas 12 histórias favoritas de Sherlock Holmes. Ele fez uma lista das 12 preferidas dele próprio. E 4 desses contos preferidos dele estão nas aventuras de Sherlock Holmes. Claro que nós não lemos ainda o livro inteiro, e apenas os 4 primeiros. Mas já nesses 4 primeiros, nós temos 2 dos preferidos do próprio autor. Então vamos descobrir quais são. Eu vou falar sobre os contos em ordem. E sim, O Escândalo na Boêmia, escrito em 1891, o primeiro conto de Sherlock Holmes, está entre os preferidos do autor. Na lista de 12, acabou de começar uma furadeira. E uma coisa muito forte a respeito desse conto é que, por mais curto que ele seja, ele traz a Irene Adler, que só aparece uma vez em todas as histórias de Sherlock Holmes, aparece nesta única vez, mas virou uma das personagens principais do universo de Sherlock Holmes, uma das mais conhecidas. Frequentemente nas adaptações, ela é tida como interesse amoroso de Sherlock Holmes. Nós sabemos que não é bem assim no conto, mas o Sherlock Holmes tem essa admiração pela Irene Adler, porque foi uma pessoa, uma das únicas pessoas que conseguiu passar a perna nele. Ele sempre está ali abalando, colocando todo mundo para trás, com a sua inteligência inacreditável, mas a Irene Adler sacou qual era dele. Então, ele sempre se refere a ela como a mulher, the woman. É uma das primeiras coisas. O conto começa assim, eu lembro perfeitamente do começo desse conto, porque é bem marcante, né? É o Watson falando que ele sempre se refere a Irene Adler como a mulher. Então, aqui nós temos esse caso do nobre da aristocracia que vai pedir ajuda a Sherlock Holmes, porque tem essa mulher com uma carta, uma foto. É uma carta? É uma foto dele, né? Ele teme o escândalo, quer conseguir essa foto de volta. Não temos um caso de assassinato, nem nada envolvido. Eu costumava comentar bastante que uma das coisas que mais diferencia até as histórias de Agatha Christie e Sherlock Holmes, que é uma característica bem própria dos contos de Sherlock Holmes, muitos casos não são exatamente de assassinatos, alguns são de desaparecimento ou acontecimentos estranhos. Geralmente são injustiças. É bem tido como uma característica própria, por exemplo, especialmente desse As Aventuras de Sherlock Holmes. É tido como um livro que vai apresentar casos em que o Sherlock vai reparar injustiças sociais, não exatamente crimes. Alguns crimes sim, mas nem sempre. Então, a gente tem um ponto bem rápido para mostrar essa interação do Sherlock com outra mente super inteligente, justamente uma mulher, porque a gente sabe que o Sherlock não se dá tão bem com as mulheres, né? Então, é um caso bem específico nesse sentido, para apresentar essa interação de uma pessoa que conseguiu passá-lo para trás. E este está entre os casos favoritos do autor. O segundo caso, A Liga dos Ruivos, também está entre os favoritos do autor, e neste caso é o segundo conto favorito do Arthur Conan Doyle. É um conto interessante sim, mas nunca estaria entre o meu segundo. Ele é bem peculiar, por exemplo, esse homem ruivo que vai atrás de Sherlock falando que recebeu essa proposta incrível, né, de praticamente ganhar dinheiro, o cara não fazer nada. Meio que a gente discute. Gente, daqui a pouco vai cair, a gente vai continuar, tá? Na próxima aula. Hoje ainda. Que raios aconteceu? O que foi essa Liga dos Ruivos? Quem é que estava mantendo este homem dentro de um escritório para trabalhar e não fazer absolutamente nada, ganhando muito bem? E é um ponto bem intrigante, tem um desfecho satisfatório, a forma como a mente de Sherlock Holmes consegue ali desfechar o que está acontecendo, a gente percebe que é algo tão, né, plausível. Eu gosto desse conto, mas ele não estaria entre os